Capítulo 23 – Dons espirituais e julgamentos. Quando entrei naquela casa moderna, mas um pouco desarrumada, uma jovem atraente de cabelos escuros recebeu-me nervosamente. Seus olhos evitavam os meus e tinha medo de que eu descobrisse algo que ela mantinha escondido. Ao caminharmos para a mesa da cozinha, o que era o centro das atividades naquela casa, suas mãos irrequietas secretamente traíam seu medo. Quando nos sentamos à mesa, ela perdeu a compostura. Seu medo e desespero transbordaram como um rio de lava de um vulcão em erupção. Suas palavras, como rochas quentes, queimavam com o impacto. Por que? Ela gritou. Por que Deus fez uma coisa dessas? Depois de acalmar a mulher o suficiente para iniciar uma conversa racional, perguntei: o que você acha que Deus está pedindo que você faça? Ela respondeu: esta noite, o irmão Bill veio aqui e profetizou que era vontade de Deus que eu me casasse com ele, mas eu não quero me casar com ele. Passei o resto da noite persuadindo a nervosa mulher de que Deus não tinha falado pela boca do manipulador espiritual. Por mais absurdo que esse cenário possa parecer, todos os dias pessoas são afetadas e controladas por ações, julgamentos e influência de outras pessoas, por causa da elevada posição que dão a elas em sua mente. Ter dons espirituais não lhe dá permissão de fugir à regra. Em nossos dias, quando tanta gente alega falar em nome de Deus, aqueles que desesperadamente buscam segui-lo são facilmente controlados pelos julgamentos de seus líderes espirituais. Essa jovem havia visto aquele homem ministrar de forma que a fazia crer de que ele estava falando por Deus o tempo todo, e assim presumiu ser a profecia verdadeira também. Precisamos entender que a presença de dons espirituais, tais como listados em 1 Coríntios 12, não equivale à presença de um caráter piedoso. A Bíblia está cheia de gente que Deus usou poderosamente e mesmo assim tiveram falhas sérias de caráter. Nem tampouco os dons dão a uma pessoa qualquer direito de ultrapassar os limites de outras vidas. O próprio Deus não exerce o tipo de controle que muitas mentes espirituais tentam exercer. Os dons espirituais não vêm porque somos mais santos do que outra pessoa. Geralmente vêm por estarmos mais disponíveis e desejosos. Se pudéssemos comprá-los, não seriam dons. Uma pergunta válida que sempre me fazem quando falo sobre isso é: e os dons proféticos? Por anos, certos círculos têm colocado uma grande ênfase nos dons de revelação, como de discernimento de espíritos e profecia. Esses são legítimos dons espirituais, mas a maneira como eles têm sido apresentados ao corpo de Cristo é uma perversão dos princípios bíblicos. Não há nenhum dom de Deus que nos faça olhar para o coração de outra pessoa. Não há dom que nos revele os motivos dos outros, conforme achamos que as profecias fazem. A Bíblia especificamente explica o propósito da profecia no Novo Testamento. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. O fato de alguém poder ver alguma coisa errada na vida do outro não é dom espiritual. Podemos olhar uns para os outros e vermos coisas erradas. Isso não é dom. Pode ser o fruto de uma vida de experiências ou às vezes pode ser uma atitude crítica. O dom é quando podemos ver o inaceitável e ainda permitirmos que algo edificante surja, exorte e conforte a pessoa. Não é discernimento de espíritos julgar as pessoas e depois se intrometer em seus problemas para tentar consertá-las. Já discutimos como pode ser perigoso tentar consertar alguém. Como vimos na parábola do joio e do trigo, não deveríamos tentar arrancar o joio da vida das pessoas. Quando tentamos consertar alguém arrancando o joio, no processo podemos também arrancar o trigo. Já vi muita gente que não sobreviveu às tentativas da igreja de consertá-las. Quase fui um deles. Não se ministra atacando o que está errado. Ministrar é oferecer às pessoas a ajuda que lhes dará uma nova vida. Você pode amar, apesar de... Não muito tempo depois da chegada de um homem à minha igreja, ele se tornou suspeito de um violento caso de assassinato. Quando a coisa toda começou a sair na mídia, as pessoas perguntaram-me o que eu iria fazer com relação àquilo. Eu disse: vou amá-lo. Como você pode amar alguém assim? Era a pergunta comum. Da mesma maneira que amo você, era a minha resposta padrão. Podemos justificar o crime por causa de sua infância terrível? Não. Ele teve uma infância normal. Estava se defendendo?
Não. Ele era apenas um namorado ciumento, controlador e abusivo que matou a namorada indefesa. Não havia como justificar seu crime. Nessas situações, procuramos maneiras de justificar nossas ações. Muito frequentemente, nossa abordagem é: podemos amá-lo, se pudermos dar uma boa desculpa para você. No entanto, podemos lhe dar uma desculpa somente se pudermos responder à pergunta por quê de uma maneira aceitável. Em outras palavras, estamos tão ligados ao julgamento que precisamos julgar para justificar nossa bondade para com os outros. O julgamento, que nos dá permissão para sermos gentis, é quase um fator de negação. Se eu não posso amar sem justificativa, então sou eu quem tenho problemas. O fato de Deus amar as pessoas deveria ser suficiente. Eu sempre fui uma pessoa com vasta experiência de rua, pois vivi nela desde cedo. Posso facilmente identificar um trambique antes dos outros, e isso não é um dom. O fato de eu conseguir identificar um malandro, mentiroso ou alguém que está brincando comigo já me causou muitos problemas. As pessoas me diziam que essa capacidade era um dom, mas na verdade eu é que era bem vivido. Eu era muito crítico e cínico, até que permitisse que Deus operasse em minha vida e me ajudasse a amar tais pessoas com seus problemas, eu era miserável. Vi os erros das pessoas, mas em vez de ser impelido a ajudá-las, eu era compelido a criticá-las. Devemos nos comprometer com uma vida de amor. Quando vemos os defeitos dos outros, devemos mostrar a bondade de Deus, que os faz sentir seguros ao vencer e superar seus problemas. Estender amor ao jovem que havia cometido assassinato deu a ele coragem para se voltar e confessar seu crime. Antes que alguém soubesse se ele era culpado ou inocente, eu disse a ele do púlpito: se você for culpado, pode ir até para a cadeira elétrica, mas Deus ainda o amará. Se você for culpado, isso pode custar-lhe a vida, mas não será seu fim. Há vida após a morte. Se você fizer uma entrega a Jesus, ele o aceitará na eternidade com paz. Jamais justificaremos seu crime, mas vamos amá-lo e ficar com você até o fim. No dia seguinte, ele se entregou e confessou o crime. Desde então, permanece nosso amigo. A eficácia de meu ministério hoje tem sido resultado de minha habilidade de ver quando as pessoas estão manipulando e ainda as amar. Mais de uma vez me sentei com pessoas e muito amorosamente disse: eu acho que você está jogando. Quero que saiba que ainda o amo, mas não vou entrar no seu joguinho. Por outro lado, quando as pessoas se dão bem em nos enganar, nosso amor e aceitação inconscientes nada significam para elas. Para falar a verdade, elas nos desprezarão por isso, mas quando percebem que as vemos como realmente são e ainda assim as amamos, o coração delas será tocado. Estamos mostrando o caráter de Deus, e isso é um dom. Os líderes não deveriam usurpar o trabalho do Espírito Santo. Pelo fato de líderes falarem de Deus do púlpito, acham de forma equivocada que têm direito de falar por Deus em qualquer área. Quando terminam sua conversa com o Senhor disse, ou no nome do Senhor, ou Deus me mostrou, isso se mostra inquestionável. Quando atribuímos palavras de pessoas a Deus, seu julgamento nos controlará por completo. Afinal, quem quer permanecer contra Deus? Nós mesmos deveríamos ouvir a Deus. Deus colocou em nós seu Espírito Santo para que não tivéssemos de ir aos outros para buscá-lo. Ele está vivo dentro de nós. Quando temos um envolvimento pessoal com ele, ninguém pode nos levar a uma manipulação espiritual. O apóstolo João enfrentava esse assunto do controle espiritual com os agnósticos de seus dias. Na epístola de 1 João, ele precisava livrar as pessoas da ideia de que alguns tinham uma unção especial. Aqueles que alegavam ter essa unção especial também alegavam que tinham o direito de controlar a vida dos outros. Os leitores de João estavam seduzidos pelo julgamento dos outros. Por causa disso, eles tinham essas pessoas especiais numa estima não realista e com isso estavam se enganando. Todos nós somos apenas filhos e servos de Deus. Embora alguns de nós possamos ser líderes, isso não nos dá o direito especial ou privilégios na vida dos outros. Podemos servir as pessoas, mas não podemos substituir o Espírito Santo em sua vida. Quando atravessamos os limites e tentamos controlá-las, já não lhes estamos servindo.
podemos submeter nossos pensamentos, ideias e ensinos e até mesmo profetizar para elas, mas no fim, as pessoas precisam dirigir a vida de acordo com seu próprio relacionamento com Deus. Quando nos sentimos controlados por um líder espiritual, não devemos julgar seus motivos, mas simplesmente compreender que demos a um líder influência demais no nosso coração. E esse é o problema, independente da intenção do líder. Nesse ponto, devemos devolver nossa vida a seu verdadeiro dono, Jesus, nosso Senhor, que encarou o pecado e a morte por nós. Somente Ele tem o direito de nos direcionar.